mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e que saudade que eu tô de mexer com XML. Como é que é o negócio? Eu sou o Renan Burda e que API o quê? Aqui a gente consulta direto o banco. É isso aí. Aqui é João Vitor e Graphic loucura no caldeirão. Que merda foi essa? Que foi isso? Aqui é o Paulo e GraphQL é o que nos resta. Ai, meu Deus. E seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido de tecnologia. E esse episódio é trazido orgulhosamente para você, apoiado pela Impulso Network, que a gente comentou no episódio passado. A Impulso é uma comunidade de profissionais com perfis, skills e experiências diferentes, todos dispostos a gerar valor e vivenciar diversas oportunidades de trabalho em desenvolvimento de software. A Impulso Network está transformando a forma com que a gente conhece de trabalho. Olha aí, se você quiser conhecer o trabalho da Impulso, acessa aí impulso.network. E também nós temos um outro apoiador aí, que é o aplicativo Castbox. Ele é o aplicativo melhor avaliado no iOS, no Android, e já conta com mais de 10 milhões de usuários. Cara, 10 milhões! E mais de 50 milhões de episódios gratuitos, e para você ouvir onde você quiser e que horas que você quiser. Para você que é o vídeo do PodTag, uma vez que você baixou o aplicativo do Castbox, pega vai lá na seção Premium e coloca o cupom 90dias, 90 dias, e você consegue daí 3 meses de todas as funcionalidades Premium para personalizar o Castbox e você conseguir mais funcionalidades. Então vai lá no Google Play ou na Apple Store e abaixa o Castbox agora. E se você não quiser ouvir os recados dessa semana, você pode pular diretamente para 8 minutos e 40 rotas mal planejadas. Podcast da semana. A dica de hoje é o podcast Poco Pixel. Poco Pixel é um podcast voltado a amantes de videogames. Exatamente como já está nós, Poco Pixel videogames feitos com pixel art e anos 90, cara. É muito bacana, tem bastante conteúdo, bastante episódio e vale a pena conferir. Olha aí, o Poco Pixel faz parte da família B9, então é bem famoso, bem conhecido. Eu particularmente ainda não conhecia, mas já vou colocar aqui na minha playlist, que é um podcast sobre videogame velho, pô, é um tema bem diferentão, né? É velho, é antigo, porra. Cara, site do Poco Pixel, toda segunda um podcast novo sobre videogame velho. Bom, então me retiro. Fica a dica aí pra você desse podcast aí. Eu vou conhecer ele agora, mas parece bem bacana. E a dica de evento da semana, que você já ouviu semana passada, né, no último episódio, é o Curitiba TI Meeting. A entrada é gratuita e vai acontecer aqui no Hotel Centro Europeu no dia 29 de agosto, tá? Vão ser temas voltados a empreendedorismo, com o CEO do Centro Europeu, Ronaldo Cavalieri, com o Alan Lopes, que é o advogado sócio fundador, e com a Tereza Caran, que ela é consultora em organização e produtividade. É um evento apoiado pelo Centro Europeu e pela Microsoft Innovation Center Curitiba. Então, entra lá no link que vai estar aqui na descrição e participa, porque esse evento é gratuito, não tem desculpa para não participar, belezinha? E é apoiado e organizado pelo pessoal do Curitiba TI. Vocês conheceram o Wellington no último episódio e ele já até chegou a comentar sobre esse evento, então agora é a oportunidade de você apoiar essa comunidade aí, que é bastante forte aqui em Curitiba. Então, nossa dica de evento de semana vai para o Curitiba TI Meeting. E eu queria agradecer a uma série de pessoas que elogiaram os últimos podcasts que nós tivemos. Foram comentários curtos, assim, tipo, parabéns, obrigado, continue assim. Então eu vou listar o nome da galera. Foi o Daniel Lopes, o Jacob Lee, que inclusive faz parte do time de desenvolvimento do Castbox, o Tarcísio Ferraz, o Elton Souza, o Eduardo Costa, o Adriano Molinari, o Leonardo Kochak e o Caio Dornelles. Agradeço pelo feedback show de bola de vocês. Isso sempre nos motiva a fazer os episódios cada vez melhores. E algumas pessoas chegaram a comentar, inclusive, sobre o áudio que a gente tinha, né? O Glauber Henrique Gonçalves comentou assim: super maneiro, mas poderiam melhorar a captação do áudio de vocês. Espero que nesse episódio agora, Glauber, você esteja ouvindo com uma qualidade muito melhor, porque a edição é feita pelo grande Léo, lá da Aerolitos, que faz um trabalho excelente. Parabéns pro Léo também aí, que também tem dado um feedback bem bacana pra gente, né, galera? Com certeza. E mais uma hashtag, o Eduardo Silva, que comentou nos episódios anteriores ali que ele escuta o nosso podcast no rádio dele, né? E
e a gente contou pra ele, falou, a edição vai melhorar. E olha só que bacana que ele falou. Opa, muito legal, estou torcendo muito por vocês aqui. Vocês estão construindo algo legal e isso leva tempo e dedicação. Eu sei bem como isso é. Como diria um colega, antes feito do que perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Você tem mostrado um apoio realmente muito bacana pra gente ali. E seja que nem o Eduardo. Entre em contato com a gente, dê o seu feedback, mesmo que seja negativo, porque a gente gostaria muito de melhorar e trazer conteúdo pra você com muita qualidade. E o Luiz adora responder os comentários. Sempre, em todas as redes sociais. Eu faço questão de responder todo mundo. E vamos lá para alguns descontos. Agora tem desconto novo, olha aí. Recrutatec, você sabe que tá chegando aí já agora no dia 15 de setembro. Faltam, ó, aqui no momento que a gente tá gravando agora, falta apenas 28 dias. Vai ser no dia 15 de setembro no Sebrae. Não esquece que você tem 10% de desconto nesse evento que vai ser simplesmente sensacional. A gente vai estar lá presente, então se você quiser conhecer o nosso time, conversar com a gente, dar sugestões, ou quem sabe até gravar conosco, esse é o evento para você conhecer essas 4 pessoas malucas aqui que vos falam. O cupom é o Parceria PodTag, como você já conhece de outros episódios. E olha só, desconto novo na casa. Nós fechamos a parceria com a Alura, cursos online de tecnologia. Olha só, para os ouvintes PodTag tem 10% de desconto. Ainda não tem uma landing page oficial lá, mas assim, quando você comprar, você faz sua compra normal e entra em contato com a Alura, avisando que você veio pelo PodTag que o desconto é aplicado para você. E olha só, uma galera veio conversar com a gente querendo apoiar o nosso projeto. Olha aí. Aí sim, né? Aí eu vou poder comprar aquela marmita que tá faltando. Agora a gente vai poder passar um café, hein? Olha só, nosso objetivo agora é tentar procurar um espaço físico pra gente gravar alguns episódios também, aumentar a quantidade de episódios no PodTag, aumentar as nossas redes sociais e nosso engajamento também, né? Então a gente abriu, a pedido de algumas pessoas, uma conta no Apoia-se e uma conta no PicPay. Então você tem uma série de planos ali. A partir de R$1 você já pode colaborar com o nosso projeto. Tipo, cara, R$1 por mês, 12 pila por ano pra você ter esse conteúdo aqui e ajudar a gente a realmente, como a Renan tava brincando ali, mas a gente conseguir algumas coisas melhores pro podcast, melhores equipamentos, vai fazer toda a diferença. Então entra lá no Apoia-se/PodTag e veja também ali que todos os nossos planos de assinatura, por assim dizer, eles contam aí com uma recompensa que você pode ter, né? Então você pode inclusive ter uma camiseta. Nós estamos desenhando uma camiseta aí, porra, irada pra caramba, tá ficando muito legal. Vai ser exclusiva. Vai ser exclusivo do PodTag, nossa, tá show de bola. E tudo que importa é pagando bem, até o Luiz vai na sua casa. Olha só, meu. Vai consertar a sua impressora. Exatamente, isso aqui, ó. Luiz, suporte técnico. A gente aceita de tudo, desde que seja para incentivar e apoiar esse podcast. É, não tudo, né? Não tudo. Mas tamo aí pra algumas coisas. E olha só, galera, mais uma novidade show de bola pra você. Muita gente perguntou pra gente sobre o Slack. E agora nós temos um canal oficial do Slack. Olha lá, nós estamos interagindo. Não, nós temos um Slack. O Slack é composto de canais. Perdão. E nós temos agora, como o Paulo me corrigiu, um Slack que tem vários canais. E lá a gente vai divulgar várias coisas. Nós vamos debater as pautas, nós vamos... assim, a ideia realmente é criar uma comunidade para as pessoas conversarem ali. Então a gente vai divulgar... E interagir com vocês também. Exato, a gente vai divulgar vaga, a gente vai divulgar desconto. Se você tiver um artigo legal que você quer compartilhar, coloca ali pra gente que a gente vai espalhar nas redes sociais. Então assim, a ideia realmente é fomentar uma nova comunidade ali do PodTag, do Slack. Já tem algumas pessoas lá. Então assim, comenta aqui embaixo que você quer participar. Na verdade o link vai estar aqui, mas se você realmente quer convidar outras pessoas e tudo mais, entre em contato com a gente que a gente coloca nessa comunidade que a gente tá criando agora, tá com muito empenho, a gente tá ativo lá. E se você quiser conversar e debater ideias e sugestões, a gente vai estar ali ouvindo a todo mundo. Como o Renan tava brincando, eu gosto de responder todas as pessoas e vou fazer questão de conversar com você também. E vamos pra esse podcast porque hoje o papo realmente tá cheio de dados, tá? Entendeu? Trocadilho? Dados. Galera, antes da gente começar a debater as diferenças entre GraphQL, REST e até entrar no assunto de microserviços, acho que é legal a gente comentar um pouco o que é esse monte de sigla, um monte de nome diferente, né? O que é então o GraphQL? Afinal de contas, o que é essa porra de GraphQL aí, nego? O nosso querido GraphQL é uma linguagem de consulta de dados. É basicamente uma forma da gente consultar dados para oferecer esses dados para a nossa aplicação mostrar esses dados. Foi desenvolvido pelo Facebook, então tem o respaldo do nosso amigo Zuckerberg e todo o seu time de desenvolvimento. Teu amigo, né? Não é meu amigo, não. Na verdade ele também não é meu amigo, mas vale lembrar que o GraphQL é mais uma daquelas iniciativas que o Facebook tem de tornar as coisas open source, então bem legal, né? A grande diferença do GraphQL para formas tradicionais de você consultar dados em uma aplicação
aplicação é que você pode requisitar e receber só o que você precisa. Então, aquela montoeira de lixo que vem e torna o seu JSON lá gigantesco não existe mais. Olha só, que legal. Que maravilha, bicho. Dá um exemplo aí de alguma coisa que você faz com o GraphQL. Na verdade eu tô estudando GraphQL ainda, eu não tenho nenhuma aplicação em produção usando ele ainda, mas um exemplo bem simples é, sei lá, digamos que você está desenvolvendo um aplicativo, você precisa mostrar o placar de uma rodada do Brasileirão. Então, o que seu aplicativo vai mostrar? Basicamente, é as datas da partida que tiveram naquela rodada, quais times jogaram e o placar. No máximo ali, uma fotinho do brasão do time, né? No API REST, você geralmente ia acabar fazendo uma ou mais chamadas para API para obter todos esses dados. E se for uma API REST construída como normalmente você teria muitos dados que você não utilizaria. Tipo, técnico do time, escalação do time, mesmo que aquela parte da sua aplicação precise mostrar só a data, times e placar. E aí que é a grande vantagem do GraphQL, porque ele já nasce com essa ideia nos princípios básicos dele. Você consulta simplesmente o que você precisa. E para pontuar também uma questão de desempenho de rede, né? Para você fazer uma nova requisição para API REST, você precisa abrir uma nova conexão TCP para você buscar dados que você não vai usar. Exatamente. Enquanto no GraphQL você manda somente uma requisição. Em vez de mandar 5 requisições para pegar as informações do time, do técnico, etc., você só faz uma requisição e traz todos os dados de uma vez. Inclusive o GraphQL também ele já pensa muito naquela questão, a gente cai muitas vezes em problemas, por exemplo, você está trabalhando lá com uma API de usuários, então esses usuários têm amigos que são outros usuários, e aí você precisa consultar um usuário e os seus amigos. Aí você acaba consultando o usuário, que daí dentro desse JSON tem os amigos dele, que tem usuários, que dentro dele tem os amigos dele, e assim vai por diante, né? O GraphQL na verdade o Facebook lançou uma extensão, meio que uma extensão pro GraphQL que chama Data Loader, que basicamente faz com que as chamadas por trás não sejam repetidas, né? Basicamente vai fazer as chamadas na quantidade de vezes que precisar, só para retornar os dados que sejam diferentes, mas não vai repetir chamadas, né? Isso é bem legal nessa parte de performance também. Com certeza. Até porque o tempo de estabelecimento de uma conexão TCP, ele não é trivial e dependendo da sua conexão, se for, por exemplo, de celular, pode demorar muito. Exatamente, no caso de um aplicativo aí para Android, para iPhone, é o caso muitas vezes, né? Ainda mais com as nossas queridas operadoras no Brasilzão. Tá, e qual que é a linguagem do GraphQL? Ele não tem, né, na verdade, ele não tá atrelado a nenhuma linguagem de programação, né? Ele é uma linguagem propriamente dita, né, de consulta. Pode ser implementado em Java, em Python, em JavaScript. PHP? Também. Não, isso não pode. Por incrível que pareça, até em PHP. Tem PHP. A stack do Facebook é PHP. Não, mas isso é uma coisa bacana, assim, eu olhei meio por cima, o GraphQL, cheguei a estudar um pouco dele, né, mas ele também não tem nada em produção. Mas uma coisa que eu achei, sensacional, ele não depende de banco de dados, nenhuma engine de armazenamento, né, e assim, se você tem uma API construída que já tem os dados que você quer consultar, você consegue usar o GraphQL para consultar esses dados dessa API, ele busca de uma vez só e traz os dados que você quer ali. Por exemplo, se tivesse uma API que traz os dados ali do Brasileirão, né, que a gente estava dando como exemplo, e você quer começar a implementar o GraphQL na tua aplicação, você pode construir ela em cima dessa API e daí aos poucos você vai transformando ela, né, em a própria API ali de outras fontes e tal, talvez até com o próprio banco, né, e daí faz o trabalho de refatoração. Mas aí surge uma dúvida. Você pode ter a linguagem do lado do cliente, mas o que o servidor tem que fazer para conseguir entender uma requisição da GraphQL e conseguir prover uma resposta apropriada? Daí você é problema do GraphQL, não meu. Não, mas o GraphQL, ele é feito em duas partes, né? Tem a parte client e a parte server, não? Ou tô falando besteira? Na verdade, você tem no GraphQL o seu esquema, né? Que seria a sua estrutura de dados propriamente dita. E aí, esse esquema vai ser composto por vários tipos de informação. Então, por exemplo, um usuário, um post. E aí, cada um desses tipos de informação vai buscar os dados em algum lugar. Você basicamente escreve o que o GraphQL chama de resolver, que é a maneira com que ele vai pegar os dados da consulta que foi feita para buscar esse dado em algum lugar. Seja isso um MongoDB, um banco MySQL, uma API REST, independente de qual for a sua fonte de dados, escrevendo um resolver você consegue consultar. É tipo assim, sabe aquela API merda que você tem e daí você precisa disponibilizá-la para um terceiro? Em vez de você reescrever uma API nova, você usa o GraphQL na frente. Pronto, acabou os problemas. Cara, eu por incrível que pareça, eu já li muita coisa na internet sobre pessoas que desenvolveram API Gateway usando GraphQL. Porque como você pode plugar o que você quiser ali dentro, se você precisa de uma forma fácil de ter uma API Gateway,
serve lá um endpoint GraphQL e pronto. Sim. Cara, sabe o que dá pra fazer? Como eu tava discutindo ali com o João esses dias, a API do Facebook é uma porcaria, apesar de usar o conceito de grafos, né, que nem o GraphQL, que dava pra fazer é construir alguma coisa em GraphQL pra consumir a graph do Facebook. Porque, cara, aquele negócio é muito ruim, velho. Daí você usa o negócio que o Facebook fez pra consumir um negócio do Facebook que serve pra você pegar dados do Facebook. Exatamente. Daí depois você processa usando uma tecnologia do Facebook, que é o Presto, no banco de dados do Facebook, que é o RocksDB. Inception aqui, mas você usa uma ferramenta boa do Facebook pra consumir uma ferramenta muito mal feita do Facebook, que é a API deles. Que deve usar GraphQL por trás. E aí, pra mostrar tudo isso, você faz um front-end em React. Nossa, aí... Que é do Facebook. Aí fechou. Só falta rodar no Chrome agora pra acabar com a memória do PC, né? Que é o que mais. Não, mas daí o Chrome é do Google, né, porra? Eu tô querendo colocar coisa ruim na roda. Tá, beleza, vamos avançar aqui, tá? Então, beleza, eu vou fazer uma chamada para uma API. Ela vai trazer uma série de dados, porque eu passei alguns parâmetros ou não, se for um GET lá. Eu não passei parâmetro ou dentro do post, enfim, faço um certo esquema de parâmetros e espero receber uma quantidade de informações no JSON ou no XML, enfim, no que for. Como que funciona para eu solicitar dados específicos do GraphQL? Assim, eu quero trazer só o nome, o time e o técnico de cada time do Brasileirão, sei lá, né? Você basicamente monta o dicionário com os campos que você quer. Por exemplo, o nome do time é um atributo que vai dentro desse dicionário. Aí você tem, por exemplo, jogadores, daí é um subdicionário dentro do dicionário raiz, né? Digamos assim. E aí você coloca ali dentro o jogador e daí coloca o nome como atributo. E aí do lado do seu esquema, só aí você já teria dois tipos, né? Um tipo que seria o time e outro tipo que seria o jogador, por exemplo. E aí você, dentro do seu tipo, você ia escrever lá no esquema também que um time é composto de jogadores e um jogador tem um time, por exemplo. E aí, para você consultar esses dados, é como o João falou mesmo. Você faz uma requisição para um endpoint. O GraphQL ele funciona um pouco diferente do REST, porque é um endpoint só. Como o seu esquema está carregado todo na aplicação, você serve um endpoint que vai aceitar consultas do GraphQL ou mutations, né? As mutations a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí você faz a sua consulta nesse endpoint e boa. E esse endpoint vai usar um resolver para fazer a consulta na fonte, é isso? Um ou mais resolvers, né? Tipo, sim, depende claro. do que a sua query for trazer. Então, o passo a passo seria, primeiro você define o seu resolver, depois o teu esquema, e a partir disso você consegue fazer as consultas em cima desse endpoint, certo? Não necessariamente nessa ordem, mas sim. Mas assim, se você fosse começar do zero, né? Quero dizer. Mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho que um grande diferencial do GraphQL, assim, nesse sentido de você fazer requisições menores e tudo centralizado, é a questão absurda da performance, né? Não faz sentido o que você falou, Luiz. Um dos grandes diferenciais do GraphQL é a performance. Como que não faz sentido? É performance de network, de troca de dados, mas não que ele é rápido. Cara... Claro que é, porra. Não é, cara. Você tá colocando um caroço a mais, mano. Meu Deus. Presta atenção. Tem um post bacana da Kaelon que eles fizeram o seguinte, eles consumiram um repositório, né? Uma série de dados do GitHub usando o REST e usando o GraphQL para fazer os comparativos. E quando eles conseguiram dados de 33.508 stars e dados de 44 pull requests, eles trouxeram de uma única requisição, né? 996 bytes de informação e tiveram que fazer o parse de 93 bytes de JSON. Tipo, foi 66, segundo eles, 66,6% a menos requisições, 98% a menos de dados trafegados e 99,99% de JSON a ser parseado. Cara, tipo, é uma diferença muito absurda. Por quê? Porque como você só tem que disparar uma única requisição que vai trazer teus dados e você já tá solicitando quais dados você precisa, você vai ter uma informação do cabeçalho muito menor, você vai ter um corpo da requisição trazendo dados muito mais concisos e você só vai parsear aquilo que realmente interessa pra tua aplicação. Então é aí que tá a jogada da performance, entendeu? Concordo, nesse ponto eu concordo. O que eu tô teimando que não tem é que nem você coloca um GraphQL pra consumir uma outra API REST. Você não vai ganhar performance em velocidade, mas você vai ganhar em transmissão de dados. É diferente. Realmente o melhor caso de uso de GraphQL não é plugando uma API REST atrás dele, porque daí você tem todo o atraso que essa API vai te trazer. Mas se você plugar o GraphQL diretamente, por exemplo, com o MongoDB, aí a vantagem é absurda. Absolutamente. Mas agora, digamos que eu queira consultar múltiplos dados. Por exemplo, eu tenho uma SQL
MySQL, ele tem a tabela jogadores, time, técnico e digamos que tenha mais 8 tabelas. Se eu fizer o meu resolver fazer a consulta em cima desse banco e eu quiser trazer todos os dados dessas 10 tabelas, ele não vai ter que fazer a junção dessas tabelas? Não vai ter a mesma performance? É nem ele que faz. É isso que eu tô falando. É bom em questão de melhorar o desempenho da rede, mas não que ele vai ser extremamente mais rápido na hora de fazer a atividade em si. É isso que eu tô querendo dizer. Porque, tipo, ele tem toda essa questão de parsing. Ele resolve as chamadas para API REST. Sim. Isso sim. Mas a questão de executar as consultas por trás não vai mudar muito o desempenho, certo? Sim. A princípio não, senão, a menos que esse negócio seja feito por Jesus Cristo. Não, cara, mas é que ele vai montar, imagina, eu realmente não sei como funciona a implementação do core do GraphQL, mas ele vai montar as requisições dele de uma forma para trazer só exatamente aqueles dados que você quer. Sim, mas no fim das contas isso vai virar um select no MySQL, por exemplo. Sim. Concorda? Sim, com certeza. Com certeza, os joins que eles vão fazer não vai ser trivial, né? Então eles não vão ser bem simples. Ele vai ter que fazer umas consultas extra aí, com certeza absoluta. Então ele resolve uma questão de front-end. Sim, exatamente, isso que eu tô falando. A grande pegada dele é front-end. Na minha opinião, assim, o GraphQL é a questão mais... é a melhor ferramenta para você usar no front. É só pra gente ter uma ideia do caso de uso realmente. Não é uma bala de prata pra tudo. Porque a consulta eventualmente vai virar um SQL. Sim, a questão toda envolvida é justamente que a gente comentou no início. Ele entra muito bem como uma API de gateway, como o Paulo citou. Uhum. De você ter dados espalhados em APIs, banco de dados, e você cria uma API única, bonitinha, com tudo isso formatado e normalizado. Essa é a pegada. Mas assim, também é muito legal você seguir pelo caminho assim, eu tenho que desenvolver uma API nova. Vou deixar de seguir o padrão REST que eu sempre usei e vou usar, por exemplo, o GraphQL junto com o pacote que tem lá no GitHub, que é o GraphQL SQLize. Se você usar JavaScript, por exemplo, né, que é o caso das pessoas normais aqui desse podcast, e aí você pluga esse SQLize com um banco de dados. Com certeza já é muito melhor do que você fazer uma API REST padrão usando o PHP, por exemplo. Claro, com certeza. Até eu citar a próxima ferramenta aqui que tá na ponta da minha língua aqui pra citar e puxar o assunto. Eu quero ver quem fala que a API REST é ruim de fazer. Vamos lá, eu tenho que ver como é que a porra daquela pronúncia lá. Eu acho que se pronuncia assim, meus queridos ouvintes, ó. Swagger. Não, cara, Swagger. Ele faz parte também do OpenAPI, que é um projeto open source, e a ideia é a seguinte: você tem uma série de regras, você escreve, entre aspas, um documento em YAML que descreve sua API. Você tem a descrição dos métodos que ela tem, os parâmetros que ela tem, o que precisa ser obrigatório, o que não é, tipo de validação, expressão regular, e a partir desse documento escrito, você usa o Swagger para gerar o código disso, ou gerar a documentação. Você pode gerar o código client-side, o que consome a API, você pode gerar o código server-side, o que vai ser a API realmente, e ainda gerar a documentação. E tudo isso sai absolutamente de graça, basta você escrever no formato específico. É a coisa mais linda do mundo, cara. Eu já fiz uma API dessa na vida, assim, e ficou... eu considero a sexta maravilha do mundo, cara. Sim, mas isso resolve em termos de produtividade do desenvolvedor, não resolve em questão de desempenho. Sim, exatamente, só que você acaba com uma API extremamente organizada e fácil de ser interpretada, por qualquer um que queira usar ela. Mas você ganha em produtividade porque você pode montar consultas ad hoc muito melhores e que trazem só os dados que você precisa. Sim. Isso agiliza o teu desenvolvimento. Exatamente, esse ponto concordo 100%. Mas você fazer tudo isso e ganhar... Quem já escreveu aqui uma documentação de API na mão? Sabe o que eu tô falando, cara? Tomar naquele lugar que é fazer isso. Documentação é para os fracos. Pra que documentação quando você tem root no banco? Sem a padrão, né? Root. É root e root ao contrário. Nossa, essa daí já é mais pesada, cara. Difícil de adivinhar. Mas aí, Renan, é muito legal essa ferramenta aí que você comentou. Você falou que você precisa seguir uma especificação aí. Comenta aí um pouquinho mais sobre isso. Que coisa que é essa porra? Que tipo de documentação que é gerada? Você pode gerar ela web, que até aquela API do carro quente é feito em Swagger. Pra quem quiser consultar, se chama... deixa eu ver como que é. É desenvolvedores.carroquente.com.br. Este podcast é patrocinado por carroquente.com.br. Hot Car. Você vai lá em desenvolvedores e tem lá documentação API. Coche caliente. Então, você abre lá desenvolvedores.carroquente.com.br e você vai ver uma API descrita, essa é a documentação online dela em JavaScript, escrito em GraphQL. Que GraphQL? Porra, Swagger.
Ó, o cara já tá querendo migrar já. E a ideia é a seguinte, você pode baixar a descrição dela, que é esse YML, você pode entrar lá e baixar isso, e aí você vai estar na tua mão, na tua máquina, todo o descritivo da API. Exatamente tudo, como comentei, os métodos, a descrição, comentário sobre o que o método faz, e a partir desse arquivo, esse conjunto de regras, você pode baixar o Swagger e gerar o código disso, para criar um consumer. Ele cria as classes dos objetos que você usou, todas as consultas dos métodos, ele já cria tudo bonitinho, faz a validação, cara, o pacote é pronto, basicamente você roda e você vai dar um import no código gerado, se você está fazendo a parte de cliente, consumir API, você gerou esse código a partir desse descritivo dele, você vai dar um import no teu código e você vai ter tudo lá, todos os modelos prontos, fazer consulta, fazer busca, tudo que a API fornece, você vai ter todos os métodos declarados, é só sair usando. Parece ser bem completo mesmo, bem legal. Cara, você ganha muito tempo com isso, cara. E você fica com uma API hash muito bem organizada, diferente de 99% das APIs que tem por aí, né? Que hash é sinal de desorganização. Fora que fazendo um parâmetro aí, fazendo um panorama com o que a gente tá falando do GraphQL, né, que é mais voltado ao front, apesar de ser uma tecnologia que roda em server, né? Pô, quando você tem uma documentação bem legal, gerada automaticamente, né, que é o caso do Swagger que você tava comentando, você facilita pra caramba a vida do front-end, né, cara? Com certeza. Porque o cara que vai consumir a tua API, ele vai ter tudo documentadinho, tudo bem atualizado, porque você já tá atualizando o código e já tá atualizando ali. Exatamente, essa é a pegada. Não só do front-end, mas da sua própria vida, porque escrever documentação é um saco, né? Ah, com certeza. Sua própria vida. Nem escrever documentação, mas o pior de tudo é você manter atualizado, né? Isso é muito massa, cara, que nem eu, na inocência, quando comecei essa API em Swagger, eu fiz a parte do back-end na mão, eu criei os padrões, eu não usei o código gerado por ele, mas ele tem acho que tem 18 linguagens suportadas, você pode exportar pra Flask, Django, Laravel, não sei se tem pra Laravel, mas deve ter. E você consegue exportar isso e eu poderia ter simplesmente só feito o descritivo e ter usado nas duas pontas, o cliente e o servidor. Então vale muito a pena usar ele. Pra criar API hash organizada é uma coisa divina. Esse eu assino embaixo. Mas não resolve o problema de desempenho, né? Daí você faz uma coisa chamada cut, que a galera faz, que nem na API do Mercado Livre tem, que você pode passar esse parâmetro coringa, entre aspas, que você, quando ele tá presente na requisição, ele só retorna os parâmetros que estão no cut. É bem legal, a API do Mercado Livre tem isso, justamente pra diminuir o tráfego de rede. Basicamente eles GraphQLizaram a API do Mercado Livre, então, numa API REST. Mas faz anos isso, acho que existe desde do GraphQL. Mas o cut seria para limitar os campos que são retornados na resposta. Exatamente. Exato, no banco ele vai continuar consultando tudo aquilo que está setado. Não, tudo bem, mas agora pensa o seguinte, eu vou ter que fazer uma requisição, um get, para pegar, voltando ao nosso exemplo de futebol, para pegar o time de futebol, as informações, eu posso fazer um cut, ok, mas eu vou ter que fazer outra requisição para pegar os jogadores que pertencem àquele time e outra para pegar o técnico daquele time, entendeu? Sim, esse problema ainda existe ainda. Então, esse é um problema que é crítico para latência. Você vai ter que abrir uma conexão para cada requisição dessa, a menos que você consiga reusar essa conexão, claro. Exatamente. É por isso que eu tava falando aquela hora lá do post que a Kaelon fez, quando ele está consultando lá a API do GitHub. Claro, concordo com você. Você consumir a API, você tem o custo API, né? Mas você veja que o fato de ter mandado uma única requisição, que é o que o João tá falando, já trouxe absolutamente todos os dados que você precisa. Você não precisa ficar requisitando o tempo todo. Sim, mas é que eu diria que não dá pra colocar no mesmo balaio. Essa é a questão. Tipo, a API hash, ela tem um objetivo único. O GraphQL tá mais nessa questão de ser uma API gateway mesmo. De você, tipo, unir várias fontes de dados numa API só. Essa é a pegada. Eu acho que essa é só uma das aplicações, cara. Mas eu acho que a aplicação principal ainda é pra facilitar a vida do front-end, cara. Não, mas isso eu diria que é API mal feita. Tem muita API muito mal feita, que a interface é muito ruim de usar. Todo mundo já tropeçou nisso. Sim, mas aí que tá. O GraphQL, a ideia, assim, pra mim... Resolve isso, tá ligado? Você Exatamente. escreve GraphQL e o cara vai conseguir usar a tua API bosta de uma forma fácil. Não, cara, se você já desde o começo implementar o GraphQL, já pensar em implementar ele, amanhã ou depois você precisa um dado novo, você vai colocar um dado novo no servidor e vai acrescentar uma linha a mais no front. Acabou o teu trabalho. Sim, nesse ponto concordo. Ele é útil, ele tem utilidade na vida, assim. E ele vai continuar sendo uma única requisição trazendo todos os dados. Que era o que o João tava falando ali em relação ao cut. Tipo, pronto, trouxe todos os dados numa vez só, eu vou parsear aquilo que interessa pra mim e vou receber só o que interessa pra minha aplicação naquele contexto. O problema é como o Paulo tava falando, de você fazer uma API gateway. Legal, você tem uma única parte que traz dados de várias fontes, mas daí você realmente tem o custo API, né? Você tem que esperar a API trazer toda aquela quantidade de dados para o GraphQL usar a inteligência dele para trazer só o que você está pedindo. É extremamente eficiente para conexões que tem muita latência, que é o caso, por exemplo, do mobile. Sim, com certeza. É um bom caso de uso.
passando um pouco da performance para a parte de integração, assim. Tem como integrar GraphQL com sistemas já legados ou com APIs REST, entre outros sistemas? É possível fazer essa integração? Basicamente, se tiver os endpoints lá, não vejo por que não. Pau pra frente. Exatamente. Eu acho que é uma boa, como eu estava falando no começo do episódio, eu acho que é uma boa, inclusive, fazer isso. Você pega e implementa o GraphQL em cima disso, você tem a API, né? Supondo que tem a API no sistema, né? Você vai consumindo essa API e aos poucos você vai escrevendo aí ela de novo lá em GraphQL, pensando em performance e tal. Daqui a pouco toda aquela parte legada que você tinha vai embora e agora você tem alguma coisa 100% GraphQL. Mas pelo menos da parte de front você já tem ele implementado, entendeu? Já tá pronto. Mas aí agora a minha pergunta é diferente. Se você tem um conjunto massivo de dados, você carregar tudo isso de uma vez, você não pode sobrecarregar o cliente? Tem como você fazer a requisição por partes? Mas como assim carregar tudo de uma vez? Eu não entendi. Digamos que eu queira todas as interações do meu usuário no aplicativo durante toda a vida da conta, por exemplo. Então eu posso ter interações dos usuários por 10 anos. Caramba. E eu quero consultar esses dados. Eu quero um relatório. Eu vou carregar todos esses dados de uma vez usando GraphQL. Isso é um problema? Acho que você resolve isso usando alguma ferramenta para paginação, né? Eu não conheço GraphQL, por isso que eu tô perguntando. Então, você acha que você resolve com sua paginação? É que eu não cheguei a usar, mas já ouvi falar sobre o Apollo, que ele faz essa parte do fetch, daí você consegue trabalhar essa parte, inclusive cache, se não me engano, é uma coisa que ele faz. E qual que é o papel do Apollo na arquitetura usando o GraphQL? Então, na verdade, assim, eu já vi uma implementação do Apollo naquele contexto que a gente estava falando sobre implementar APIs, o GraphQL em cima de APIs. Então ele vai consumir isso daí, vai funcionar como se fosse um hub, mas você consegue implementar essa tecnologia em outras coisas. Então você consegue transformar os dados GraphQL paginado, cacheado, você consegue definir qual é o limite. Eu quero pegar de tal data até tal data. É isso que o GraphQL vai consultar através do Apollo, entendeu? Entendi. O Apollo acaba sendo hoje muito mais uma versão community do GraphQL original, sabe? Eles desenvolveram muita coisa em cima da especificação do GraphQL, colocando algumas coisinhas a mais. Então acaba virando bem interessante você usar na sua aplicação tanto o Apollo Server quanto o Apollo Client, porque daí você consegue usar as melhores partes do GraphQL e algumas coisas melhoradas aí sem esperar muito o aval do pessoal do Facebook. Basicamente o Apollo, você usa ele para consumir os dados do Facebook, numa plataforma feita pelo Facebook, usando tudo aquilo que a gente estava falando antes. Mas então, avançando num conceito que a gente estava discutindo antes do episódio, né? E na parte de microserviços, eu acho que o GraphQL ele entra assim numa função bem bacana, porque como você tem uma entre aspas, né, um endpoint central que vai distribuir dados, independente de onde que vem, ele vai distribuir só aquilo que você está pedindo. Eu acho que é bacana você construir uma arquitetura em cima do GraphQL de microserviços, né? Então esse endpoint eu vou bater e vou buscar só os dados dos times do Campeonato Brasileiro e vou tratar dados do Campeonato Brasileiro, né? Como a gente estava comentando. Então tem eu praticamente não sei como que funcionaria essa questão de rotas, né? Para você dividir em serviços menores, você vai acabar tendo várias rotas no teu front. Mas esses microserviços vão estar consumindo informações específicas só para ele. Ou vocês acham que não faz sentido para microserviços usar o GraphQL? Eu acho que uma vantagem clara seria, assim, separar. Digamos que você tem dados muito diferentes que a sua aplicação usa, né? Isso é mais um benefício do microserviço, né? Você separar bem os papéis. Mas colocando microserviços dentro de GraphQL, você acaba estendendo essa separação de quais são os responsáveis pelos dados também para sua API, né? Não só na parte do microserviço em si. Tá, mas aí no front ele consumiria uma API normal, não seria GraphQL. Ou talvez um hub, por exemplo, uma API Gateway, né, consumindo esses microserviços, por assim dizer. Isso seria um API Gateway. De qualquer forma, você tem que consumir os microserviços, né? Sim. Que eles estão separados. Tá aí a ideia do microserviço. Mas eu acho que os microserviços consumirem um único ponto, que é o GraphQL, e fornecendo apenas os dados que eles querem, eu acho que você ganha uma produtividade absurda. Que amanhã ou depois você quer construir um outro microserviço que traz uma informação que já está coberta no GraphQL, é só você criar a estrutura do microserviço normal e consumir aquele endpoint que já vai trazer o que você precisa. E como é que fica a questão de você ter múltiplas instâncias de um microserviço em cima do GraphQL? Ele trata isso? Ou você precisa de um Rabbit MQ para você conseguir escalonar a coisa? Aí o nosso amigo Paulo responde, né? Não, isso eu diria que é o papel dos resolvers. Então você sobe outro servidor de GraphQL para responder consultas. Quando ele for executar a consulta efetivamente, ele vai usar o resolver para fazer a conexão com a fonte de dados. Uhum. Não faz diferença se você tem 4
dentro nosso. Daí, para fazer balanceamento de carga, você usa outras coisas para que as pessoas acessem esses diferentes servidores que rodam GraphQL. Eu vejo que, assim, uma vez que você tenha vários microserviços para servir como fonte de dados, na hora da consulta, acaba sendo possível que o GraphQL execute as requisições de forma paralela, né? Então, você pode ganhar em desempenho aí. Isso é bacana. Realmente. E vocês veem alguma desvantagem do GraphQL? Porque a gente tá falando aqui, né? Tá complicado encontrar uma coisa ruim. Ou vocês acham que realmente o GraphQL veio para resolver todos os problemas e podemos aposentar o REST? Eu acho que ele tem um problema de curva de aprendizado. Ele usa bastante conceitos que não são triviais. Até você entender a forma como a consulta é executada, quero dizer. Nesse sentido eu ia comentar também do boilerplate, né? Boilerplate é tudo aquilo que você tem que fazer de configuração, de setup de ambiente, até que você tenha, de fato, alguma coisa rodando. Eu diria que o GraphQL tem bastante boilerplate, cara. É bem chato, assim, de você configurar e fazer, assim, seu primeiro request e responder alguma coisa. Outras coisas, assim, que eu já li na internet falam sobre, por exemplo, chamadas sem sentido para banco de dados, assim. Se você não configurar direitinho, o seu middleware ali entre o GraphQL e a sua fonte de dados, você pode acabar perdendo em performance por conta de chamadas repetidas, por exemplo. Interessante essa porcaria aí. Não, eu admito que vou dar uma lida sobre ele, eu não conheço muito, mas eu acho que ele chega não como uma bala de prata, digamos assim, mas sim como um facilitador. O REST não vai sumir. Esse bala de prata não existe. Não existe o milagre pra tudo. Se você tem um caso específico que ele é útil, que nem bancos de dados, informações dispersas, ou você tem muita conexão de rede, vale a pena usar. Se não, então a REST, teu Swagger, tá ali e resolve tudo. O que eu tava pensando é que é o seguinte, olha só, nós temos colocar 2 cenários aqui, né? Primeiro cenário, você tem sua própria aplicação para consumir uma API. Então, olha só, eu vou mudar essa API REST e vou colocar agora o GraphQL. Eu tenho controle da aplicação, eu tenho controle do cliente, então eu vou integrar aqui na minha empresa, enfim, no meu negócio e acabou. Ok? E agora no teu caso, por exemplo, que você tem o desenvolvedores.calcate.com.br, que você está lidando com outro público que você não sabe qual tecnologia ele está usando. Exatamente. Se você limitar a ser GraphQL, o cara tem que ter implementado no sistema dele, do cliente dele, o GraphQL. Talvez ele já não consiga consumir. Vai ficar mais difícil. Então, acho que em alguns casos... E nesse caso? Você ainda precisa manter o protocolo REST normal lá e acabou. Não tem como você ter alguma coisa. E é que nem com o Swagger, que a gente comentou aqui no podcast, cara, ele supre totalmente essa necessidade de você criar uma API externa para um terceiro consumir, porque como ela tem esse padrão, se o cara já fez consumer de uma API que usa o Swagger, ele consegue fazer para qualquer outra, porque é basicamente ou gera o código automático ou você faz na mão, mas está bem documentado e bem definido, não tem erro. Mas aí que tá o detalhe, né? Daí depende do cara já ter consumido uma API que foi feito usando o Swagger, né? É o mesmo problema do GraphQL. Não chega a ser o mesmo problema, porque a pira do Swagger é tipo assim, se ele já usou uma API feita em Swagger, em cima desse padrão, ele sabe que ele consegue gerar código automático, código de programação mesmo. Isso facilita muito a vida dele. Mas se ele fizer na mão, toda a implementação dele, ele vai acabar com uma implementação muito bem compacta e robusta, pelo simples fato que quando você cria uma API no Swagger, ela fica muito compacta. Fica compacta e ela é coesa, não é aquelas coisas malucas de API REST que você acha por aí. Porque ele meio que te força a fazer isso, tipo, fazer uma coisa organizada. E isso fica muito massa. E daí como você tem suporte a qualquer linguagem que aceita HTTP, né? Essa é a vantagem. Mas Swagger ou é Swagger? Os caminhos para o objetivo não importam. O que importa é chegar nele. Eu tava vendo um negócio bacana sobre o Swagger, que ele é compatível com o Postman, né? Que é uma ferramenta aí que acho que todo desenvolvedor, eu ia falar back-end, mas acho que todo front-end também, né? Conhece essa ferramenta. E quando você importa o Swagger... Também nunca ouvi falar. Vocês nunca ouviram falar do Postman? Eu tô abrindo agora. Sim, Postman conhecemos. Então, o que eu achei legal é que ele tem suporte, né? Pro Swagger. E é bacana porque quando você importa alguma coisa que tem o Swagger, ele já faz toda a documentação pra você, já cria uma collection ali. Basicamente é só você dar um run, passar teus parâmetros, aí acabou. Claro, isso não tem nada a ver com GraphQL, né? Mas de qualquer forma, realmente bem relevante. É uma outra perspectiva, né? E por que ninguém citou o SOAP ainda? Sei lá como se pronuncia isso. Deve ter errado também. Aquela maldita XML formatado. Cara, eu acho que o SOAP quase morreu, mas não vai morrer. Da mesma forma que o REST não vai morrer também, e o GraphQL também não vai morrer. Sempre tem um carinha lá que ainda está preso em 1996 usando o SOAP.
Quem somos nós para querer otimizar a rede e a galera usando XML para transmitir dados, né? Mas nada que compressão não resolva. Então, mas a ideia do SOAP é, tipo, você consegue transmitir qualquer tipo de dado, né? Por protocolo. Não necessariamente você vai retornar só JSON, né? Ou só XML, no caso. Cara, qualquer coisa você consegue transmitir qualquer tipo de dado. É isso que eu tava pensando. Qual a limitação do hash? No caso, um GraphQL da vida? Nenhuma. Se quiser, você pode mandar uma imagem lá também. Se eu quiser fazer um Apache respondendo um endpoint retornando bog, eu retorno, mano. E esse foi mais um episódio do PodTag. Espero que você tenha gostado. E assim, você percebeu que nenhum de nós aqui tem uma experiência muito sólida com GraphQL, mas deu pra perceber que essa é uma ferramenta que tá ganhando muito mercado, porque realmente ela revoluciona na parte do front-end, ajuda muito os desenvolvedores. E se você já tá usando em alguma aplicação ou tem alguma crítica, alguma sugestão a respeito desse tema, entra lá na nossa comunidade no Facebook ou na nossa comunidade lá do Slack e compartilha com a gente, porque é um tema que a gente tem realmente muito interesse e que tá crescendo, então a hora de apostar nessa tecnologia é agora. Eu agradeço a você por ter nos ouvido, agradeço também a Impulso Network por ter trazido esse episódio até você e tchau. Até mais, agradeço os ouvintes que ficaram até aqui e nunca faça uma API hash na mão, só tenho isso pra declarar pra vocês e muito menos use SOAP. Será que é assim que fala? Mas não usa XML, cara. Meu Deus do céu. Já estamos em 2018. Falou, valeu. Claro que a gente não vai esgotar o tema nesse primeiro episódio, tanto o GraphQL quanto APIs em geral, mas esperamos ter contribuído para dar início a essa discussão, pelo menos. E valeu e até semana que vem. Muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado pelo seu like. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. De impulsionar a sua carreira. Impulsionar a sua carreira, como o Renato tá falando, acesse desenvolvedores.carroquente.com e nos vemos semana que vem com mais um episódio do PodTag. Pega abraços, tchau! Esse episódio foi apoiado por Impulso Network, a comunidade de tecnologia que está revolucionando o trabalho. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.